partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação: Pastor Evandro Bernardo e convidados. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henriques, pastor do CUME, Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. Está começando mais um programa aqui do nosso pastorzão, pastor Evandro Bernardo, que é presidente do CUME. E nós estamos começando mais um programa Debate Cume, com um tema muito interessante que nós vamos estar conversando nesta manhã, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Conforme eu disse, o CUME é o Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. É um conselho, um projeto que nasceu no coração de Deus, através do nosso presidente, o pastor Evandro Bernardo, ao qual ele dá suporte, ajuda, direção, oração a vários pastores, ministros, diáconos, obreiros da casa do Senhor, presbíteros, evangelistas e até membro, o conselho do CUME, que é o CUME. Ele está sempre aí para ajudar os nossos queridos e amados pastores, que muitas das vezes passam por lutas sozinhos e não tem com quem desabafar. E esse é um projeto muito lindo que nasceu no coração do nosso pastor Evandro Bernardo, ao qual o meu pastor, o pastor Samuel Brito, que é o vice-presidente do CUME, e eles dois estão aí tocando esse projeto que tem sido uma bênção. Nós temos reuniões, cultos. Todo mês nós realizamos o culto do CUME. Esse culto é sempre feito lá na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Tivemos o último culto, um culto muito lindo, mover de Deus, ao qual o meu pastor, o pastor Samuel Brito, trouxe uma palavra muito abençoada. Tivemos ali também cantores ministrando, louvando, a Magali Brito, a Lília de Almeida e outros cantores ali adorando e ministrando ao Senhor. Foi um culto muito lindo. Tivemos também há pouco tempo também lá no Cantagalo o Congresso, o Alinhamento das Nações, que foi uma bênção também, muitos pastores, cantores e Deus se movendo no meio do seu povo. Amém? E nós estamos aqui realizando esta programação sempre nesse horário de 10 às 11 horas. E nós vamos estar aqui batendo um papo, conversando, falando um pouquinho a respeito desse tema. O tema de hoje é o seguinte: como que eu sei, como saber que é da vontade de Deus? Vou dar alguns exemplos aqui. Como que eu posso saber que é da vontade do Senhor? Trocar de emprego, ir para um outro emprego, ir para um outro local, ir para uma outra cidade, casar. Como que eu sei que é da vontade do Senhor? Como que eu sei que é da vontade do Senhor aceitar um ministério pastoral, um ministério evangelístico? Como que eu sei que é da vontade do Senhor? Como é que Deus fala comigo? Será que Deus fala de forma clara? Será que Deus nos avisa? Quais são os pontos que eu posso ter a certeza de que a decisão que eu estou tomando é uma decisão pautada de acordo com a vontade do Senhor? Então nós estamos com esse tema e o meu pastor vai estar entrando ao vivo aqui e vai estar conversando conosco. Ele já vai estar entrando aqui, eu já vou estar passando a palavra para ele. E o meu pastor, o pastor Samuel Brito, vai ser o primeiro a estar falando um pouquinho a respeito desse tema. Como saber se é da vontade de Deus? Amém? Fico no aguardo aí, o pastor Samuel Brito já vai estar entrando aí
em contato conosco. Amém? O texto que eu quero usar se encontra lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o texto áureo e nós estamos aqui abrindo com esse debate, esse bate-papo muito interessante, como saber que é da vontade de Deus. Como que eu sei que é da vontade do Senhor as decisões que eu vou tomar para minha vida? Esse texto é muito interessante, porque aqui em Provérbios, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Será que o meu entendimento, será que o que passa no meu coração está de acordo com a vontade do Senhor? Será que os meus sentimentos, que muitas das vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos, por aquilo que se passa no nosso coração. E muitas das vezes tomamos decisões que não estão pautadas com a palavra do Senhor e nem pautadas com a vontade de Deus. Amém? Nós estamos aguardando aqui que daqui a pouco o pastor Samuel Brito vai estar entrando, amém? Em contato aqui conosco e vai estar falando um pouquinho a respeito desse tema. Amém? Glória a Deus. Então, como que eu sei que é da vontade do Senhor? Será que Deus, ele fala sempre de forma clara? Será que Deus fala? Eu me lembro de Abraão, quando Deus disse: sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que te mostrarei. Será que Deus falou de forma clara ali para Abraão? Porque você vê que Deus falou: ó, sai da tua terra, sai da tua casa e vai para uma terra. Mas que terra é essa? Deus não mostrou, Deus não falou para Abraão qual era a terra, qual era o local que ele ia ficar e o qual Deus ia engrandecer o seu nome. Será que Deus fala de forma clara? E quando há alguma dúvida ou quando há alguma confusão, será que essa dúvida, em meio à dúvida, em meio à confusão que está no meu coração, será que essa dúvida, eu posso tomar a decisão, eu posso agir em meio à dúvida? Amém? Então, como que eu sei que é da vontade do Senhor? Então, você vai ver aqui, tem outros textos também que você encontra aqui na palavra de Deus, que você pode aprender com a Bíblia. Vamos lá, Salmo de número 32, versículo 2. Salmo de número 32, versículo de número 2. É um texto também e pode nos dar um apoio a respeito disso. Olha o que o salmista diz aqui: bem-aventurado, Salmo 32, versículo 8, desculpa, 32, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você percebe que Deus, ele nos dá orientação, ele nos orienta, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento. Mas como que eu faço para ter o discernimento do Senhor? Como que eu faço para ter o discernimento de Deus, para eu tomar as atitudes de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou em obediência à palavra do Senhor? Glória a Deus.
Meus amados, o pastor Samuel Brito está conosco aqui e ele vai estar entrando ao vivo agora e vai estar falando um pouquinho, dando a sua saudação e falando a respeito desse tema tão interessante, como saber que é da vontade de Deus. Ele caiu aqui a ligação, daqui a pouco ele vai tentar novamente e a gente vai estar com o nosso pastor Samuel Brito, falando aqui conosco, através aqui da rádio Palavras de Vida. Esse programa está sendo exibido através do site www.Palavras de Vida e também através do YouTube Palavras de Vida. Você entra aí no canal Palavras de Vida no YouTube e você vai ter acesso a esse debate, a esse bate-papo que a gente está falando aqui um pouquinho a respeito disso. Se você quiser fazer qualquer comentário, se você quiser entrar também ao vivo aqui, você pode ligar, você pode estar entrando aqui, só que você tem que ligar pelo Zap. O telefone é operadora 21 97179 7380. É só você ligar que você entra ao vivo aqui e você pode deixar aqui a sua palavra, o seu comentário. Estamos aqui novamente com o nosso pastor Samuel Brito, ao vivo agora aqui através da rádio Palavras de Vida. Pode falar, meu pastor. Bom dia, pastor Robert. Bom dia, pastor Nilton. Bom dia, pastor Evandro. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje, penúltimo dia do mês de outubro, uma bênção de Deus. Quando estávamos ainda em janeiro, a gente estava preocupado como nós íamos viver no ano de 2025. Só que já estamos caminhando para o final de 2025 e o Senhor é conosco. Amém. Bom dia, Robert. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos oriente sobre esse debate que é muito importante. Bom dia. Estou à disposição. Então vamos lá, meu pastor. Como que eu sei que é da vontade de Deus? Como que eu posso tomar uma decisão para saber que realmente é da vontade do Senhor? Eu vou dar um exemplo aqui. Você quiser trocar de emprego, você mudar para uma outra cidade, você aceitar um ministério pastoral, um ministério evangelístico. Como que eu sei que é da vontade do Senhor? Como que eu posso discernir se é da vontade de Deus ou se são os meus sentimentos, as minhas emoções? Nós temos que entender algumas coisas, porque nós temos o ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. Corpo é esse corpo, que sem o espírito, sem a alma, não é nada. Então, quando Deus fez o ser humano lá no Éden, ele soprou o espírito de vida. E aí nós passamos a viver tendo corpo, alma e espírito. O corpo é esse corpo, mas ele precisa da alma para sentir, ter os seus sentimentos. Como também temos o espírito. E esse espírito, Salomão diz em Provérbios, que o espírito do ser humano, seja de qualquer pessoa, o espírito do ser humano é a lâmpada de Deus dentro do nosso corpo. Isso quer dizer o quê? Tudo que nós vamos fazer, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos já desde pequenininho, desde que nascemos, essa inclinação, tanto para as coisas da carne, como para as coisas do espírito. E Deus quer despertar esse algo maravilhoso dele para que ninguém se perca, ninguém possa se perder. Então acontecem algumas coisas e o apóstolo São Paulo diz que há o pendor da carne que pende para as coisas da carne e há o pendor do espírito que pende para as coisas do espírito. Por causa dessas energias malignas de pecado que nós temos, a gente sempre pende para o lado mal. Mas quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro da gente. E Jesus disse que ele iria nos orientar. Então, o tema é muito bom. Como que eu sei que é da
da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando o ser humano, todas as decisões que ele tem que tomar, e já que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a pedir a direção de Deus em todas as decisões da sua vida, em todas as áreas da vida. Pode ser na brincadeira, nas coisas sérias, como você falou aí, no casamento, noivado, namoro, aceitar ser um diácono, presbítero, evangelista, pastor, apóstolo. Ah, pastor, mas se eu fui chamado, então, não, você tem que entender qual é a vontade de Deus. Porque Paulo nos alerta, se você for a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quer dizer, Paulo começa dizendo nessa primeira parte para a gente não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Você aceitou Jesus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você tomou a decisão por Cristo, você tem que pedir a Deus que te oriente em todas as escolhas e decisões que você fizer, para agradar a Deus. Porque senão a gente vai acabar pecando. Então ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade, Paulo pergunta, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Olha a profundidade do apóstolo Paulo. Eu, quando tomei a decisão por Cristo, eu tive que deixar alguns amigos que caminhavam juntos. Não é que eles eram ruins. Não, eles não aceitavam que eu fosse um pastor agora. Eu não tenho que desprezar as minhas amizades, mas eu tenho que saber escolher com quem eu ando. Porque se eles não aceitam que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eles vão fazer de tudo, sendo usado pelo diabo, sem eles saberem, para distorcer a minha fé, a minha crença, a minha vida com Deus. Porque o que eu fazia com eles antes, eu não posso agora, como pastor, como um crente comum, um crente, agora filho de Deus, fazer. Então, Robert, a primeira coisa é essa: você tem que discernir e querer agradar a Deus em todas as nossas decisões. E como você disse aí, casamento. Ah, pastor, mas eu gostei dessa moça ou desse jovem, desse homem. Ah, ele é crente, ele é cheio de Deus, ele fala em línguas estranhas, ele é batizado no Espírito Santo. Queridos, em essas decisões, nós temos que tomar segundo a orientação de Deus. Que eu faço uma pergunta, Robert: quantos casamentos cristãos são desfeitos? Verdade. Quantos casamentos cristãos são desfeitos? Quantas portas de emprego a pessoa já entrou e saiu porque não deu certo? Porque a pessoa não coloca isso na vontade de Deus. Tá bom? Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Eu tenho uma mensagem, você já ouviu, sobre o que eu faço para saber se é da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que saber em todas as áreas da vida, primeira coisa para saber se é da vontade de Deus, são 4 coisas. E as 4 têm que estarem aptas, né? Entrou uma e a segunda não entrou. Não, as 4 têm que serem corretas, unidas, para que isso se confirme que é a vontade de Deus. A primeira coisa é, pela palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito? Você falou de casamento. Você acha que dá certo uma pessoa que serve ao Evangelho de Jesus com uma pessoa que não serve ao Evangelho? Eles vão ter problemas no relacionamento. Somente um casal jovem, ela domingo vai para a igreja, ele quer ir para a praia. Ou ele quer ir à igreja, ela quer ir para a praia, porque é o dia de descanso dela. Ela quer passear. E dia de domingo é o dia de você estar na casa de Deus. Paulo chama isso de julgo desigual. Julgo desigual. E isso é tão sério
que mesmo se os dois fossem evangélicos, servissem a Jesus de todo o coração, ele é de uma igreja e ela de outra, ou ela é de uma igreja e ele de outra, vai haver comunhão, vai haver briga. Vai haver briga por quê? Porque ele vai para a igreja dele e ela vai para a igreja dela. Ah, mas vão servir ao mesmo Deus. Eles estão nesse relacionamento abrindo uma brecha para que o diabo penetre por ali e tente destruir a relação de comunhão de um casamento, de amor, de carinho. Então, o jugo desigual é muito mais profundo do que muita gente pensa. Esse texto que eu li na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala para isso. Quantos casamentos desfeitos na igreja evangélica? Por quê? Um é de uma igreja, outro é de outra igreja. Por quê? Ah, eu não gosto da sua igreja. E ele ou ela diz, ah, eu não gosto também da sua. Como é que eles vão adorar a Deus juntos? Então vai trazer uma série de complicações. E os filhos que virão desse relacionamento vão para qual igreja? O que passa na cabeça dos filhos que o pai é de uma igreja e a mãe de outra, ou a mãe de uma, o pai de outra? Isso a Bíblia chama de jugo desigual e abre brechas para trazer complicações na vida do casal. Outra coisa, que decisão tomar? Pela sua palavra. Eu vou pedir você, Robert, que leia aí Salmo 119, versículo 105. O que diz aí? Salmo 119, versículo 5. 105. Vamos lá, Salmo de número 119, versículo 105. Diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja o que está dizendo o salmista. Se nós temos a vida cristã, a palavra de Deus é a nossa lâmpada, é o que ilumina o nosso caminho. Num jugo desigual, como é que pode ter a palavra de Deus? Esse é o grande problema. Vamos dizer, um trabalho. Eu já tive pessoas lá na igreja, você é pastor de lá, você sabe disso. Eu tenho um membro da igreja que ele estava muito mal no outro emprego. E ele fez 3 provas e passou nas 3 em outras empresas. Só que 2 chamaram. E ele veio conversar comigo dizendo, pastor, me oriente. Qual que eu quero? Essa daqui vai me pagar tanto. E essa outra aqui me paga um pouco menos. Só que o meu coração está naquela que paga menos. Como é que eu sei que é da vontade de Deus? Aí, eu conversando com ele, eu disse, olha, você vai colocar diante de Deus o seu tempo de oração com Deus, e o apóstolo São Paulo vai dizer que a paz de Cristo será o nosso árbitro nas nossas decisões. Eu disse para ele, você vai orar a Deus, tenho esse ou esse. Esse aqui eu ganho mais, esse aqui eu ganho menos. Mas é um emprego para toda a vida. O que eu faço? E ele tomou a decisão por aquela que ele ganhava mais, que ele ganhava menos. E aí, o testemunho dele é o seguinte, pastor, se eu tivesse escolhido aquela que eu ganhava mais, eu teria muitos problemas na minha vida. Graças a Deus, a paz que foi me dada no meu coração para me escolher a que eu ganhava menos, foi que hoje eu estou ganhando mais do que se eu estivesse na outra. Por isso o apóstolo Paulo fala que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Amém. Então a primeira coisa de saber que é da vontade de Deus é pela palavra. Você sabe que você é cristão? Eu estou falando aqui agora com os nossos ouvintes também. Você sabe o que um cristão tem que fazer? Vigiar sua boca. O que você falava antes de se converter, agora você tem que zelar pelo que você fala. Você tem que vigiar os seus olhos. Você tem que vigiar o que as suas mãos pegam. Você tem que vigiar os seus pés, aonde eles te levam. Isso é guia pela palavra. A Bíblia nos orienta
como nós podemos agradar a Deus. Então, a primeira coisa, Robert e queridos irmãos, é o que a Bíblia diz a respeito. Eu falei, você falou a respeito do casamento. Duas pessoas de igreja diferente. Nós temos o exemplo na nossa igreja do Tiago, nosso líder da juventude. Ele ficou noivo de uma menina que era de uma outra igreja cristã, uma igreja boa, ela uma menina excelente, mas ele tomou uma decisão: filha, nós vamos nos casar. Ficaram noivos, já estão marcando a data de casamento. Então, um dos dois teria que optar. Aonde eu vou? Aonde eu vou cultuar com a minha esposa? E o que aconteceu? Ela, domingo retrasado, ela pediu ao pastor dela para liberá-la. O pastor dela, que é um homem de Deus, geralmente alguns pastores não fazem isso, abençoou a saída dela, para ela ficar ao lado do seu noivo, na nossa igreja, por ele ser um líder de juventude. Um exemplo. Se os dois ficassem, tudo bem, domingo eu vou para a minha igreja e ela vai domingo para a igreja dela, vai haver problemas. O diabo vai tentar interferir nesse relacionamento, trazendo problemas. E você sabe que nós somos humanos. Nós, às vezes, tomamos decisões precipitadas, fazemos escolhas erradas. Isso ia trazer um grande problema para a vida desse casal. O Então, pastor Samuel a Brito. primeira coisa é, pela palavra de Deus, o que diz a Bíblia a respeito. Pastor, eu me casei com uma pessoa que ela não é evangélica, mas ela vem até às vezes à igreja, ele não é contra a minha fé, vai trazer problemas. A Bíblia diz, é jugo desigual. Vai ter momentos que vocês vão entrar em conflitos e isso vai ser prejudicial para o relacionamento na comunhão do casamento. Meu pastor? Tá bom? Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, aproveitar também esse tema aí e esse raciocínio do senhor, porque é uma dúvida que acontece na vida de muitos crentes. O que acontece? Antigamente, né, os crentes, eles eram mais fiéis, né? Apesar dos problemas, né, que as igrejas têm, e não existe igreja perfeita só no céu. Mas hoje a gente vê muitos crentes trocando de igreja, mudando de igreja. E antigamente os crentes, eles eram mais fiéis, eles não trocavam de igreja como acontece nessa geração de hoje. Será que esses crentes, ou a maioria desses crentes que troca de igreja, será que é da vontade do Senhor? Como é que eu sei que eu posso trocar de igreja assim? Será que muitas das vezes o trocar de igreja não é por causa de um sentimento do meu coração e eu estar agindo contra a vontade do Senhor? Olha, o grande problema desse trocar de igreja, o grande problema é que a maioria das pessoas que trocam de igreja, não pedem a direção de Deus. Verdade. Ou por quê? O pastor prega e eles não gostam quando é chamada a atenção, quando a mensagem do pastor toca nas feridas dele ou da pessoa. Então, ou não concordam com alguns auxiliares ministeriais do pastor. Então as pessoas começam a se sentirem insatisfeitas. Porque o problema maior é que o evangelho que hoje é pregado é um evangelho mentiroso. Claro, nós temos algumas igrejas que pregam o evangelho correto. Você é pastor e sabe disso. Hoje se prega prosperidade. O que é prosperidade? Ser rico? Morar na Vieira Solto, na praia de Caraí? Na Praia das Flechas? Isso é prosperidade? É bênção, mas é prosperidade. Então se prega que agora você que aceitou Jesus, você vai viver uma vida regalada. Agora acabaram-se os problemas, agora acabaram as dificuldades, agora é só bênção. E não é. O evangelho que Jesus mandou que nós pregássemos era um evangelho de dificuldades, de problemas, de lutas. Tá? Jesus disse aos seus discípulos, vou enviar vocês
para o meio de lobos vorazes. Os principais inimigos do crente serão os da sua própria casa. Por quê que Jesus ele está desagregando a família? Não. Ele está dizendo que o mesmo testemunho que você dá no culto da sua igreja, que você lá é santo, não xinga, não brinca, não se aborrece, você, às vezes, em casa é totalmente diferente. Então, as pessoas da sua casa, da sua família, vão cobrar. Ué, você não é crente? Ué, você não vai à igreja? Ou então, você fica enfermo, que pregam que agora acabaram-se as enfermidades. Isso é mentira. Nós tivemos grandes homens e mulheres na Bíblia que sofreram de doenças terríveis. O rei Ezequias, Deus mandou que o profeta Isaías fosse lá avisar: você vai morrer, eu não vou curar essa enfermidade. Um homem de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos sujeitos a essas adversidades da vida, e enfermidade é uma delas. Agora, se prega que agora acabou. Aí você começa a se decepcionar com Deus, porque você ora e você não é curado. Você vai ao médico, o médico diz que agora não pode fazer mais nada. E Deus não faz? Deus não trabalha assim. Então, o rei Ezequias, que clamou a Deus, pediu mais 15 anos de vida. E Deus deu. Mas Deus mandou que ele tomasse um remedinho. Deus não tem poder para curá-lo diretamente. Ó, você está curado. Deus mandou que o profeta Isaías falasse para ele: pega essa fruta, faça uma pasta e passe no lugar que você está enfermo. Olha que coisa interessante. Deus mandou falar pelo profeta Isaías, ele fazer uma pasta de figo. O figo é que cura ou é Deus que cura? Então, Deus mostrando também que nós temos a liberdade também de tomar remédios, que nós temos a liberdade de ir ao médico para nos orientar. Então, são coisas que acontecem na vida cristã. E as pessoas começam a se aborrecer na igreja quando a primeira pessoa a ter mudança tem que ser ela. Agora, vou te bolar o lado também bom de mudança de igreja. Tem igrejas que não creem no batismo do Espírito Santo. E você é batizado no Espírito Santo. Você tem interesse nisso. E aí a sua igreja não aceita. Aí você vai falar com Deus, pedir permissão a Ele, para você ir para uma igreja que você possa exercer a ação do Espírito Santo na sua vida. E Deus vai te orientar. Tá? Existem igrejas evangélicas que pregam a salvação em Jesus Cristo, mas não creem no dom de cura, na cura divina. Tem igrejas que não fazem oração para Deus curar. Não, se Deus quiser curar, cura. E às vezes você, por conhecimento bíblico, discorda disso. Aí você vai conversar com Deus e Deus vai te dar orientação para você ir para uma outra igreja. Agora, a maioria dos crentes ficam trocando de igreja porque não concordam com o pastor, não concordam com a líder do centro das mulheres, não concordam porque a igreja não faz evangelismo, não concorda, e você vai numa discordância tremenda, você vai acabar no mundão. Tá, okay. Você não tem autoridade sobre a sua vida espiritual. Quem tem é Deus, e você é orientada pelo mentor que Deus vai colocar na sua vida. Amém. Pastor Samuel Brito, o pastor Evandro vai estar entrando agora aqui, que ele vai estar falando um pouquinho a respeito, e daqui a pouco eu volto com o senhor. Tá bom? Tá bom, meu filho, pode falar. Pode ligar ou entrar em contato, pastor Evandro? Vamos lá, pastorzão, pastor Evandro Bernardo, que é presidente do CUME, vai estar ligando agora aqui para nós, conosco, né? Ele vai estar entrando em contato e vai estar entrando ao vivo aqui na rádio Palavras de Vida. Você acabou de ouvir aqui, foi o pastor Samuel Brito, que é o pastor da igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça da Nova Cidade. Daqui a pouco vai ter o programa também do meu pastor, pastor Samuel Brito, e a gente vai estar agora com o nosso pastor Evandro Bernardo, que é presidente do CUME,
ele vai estar entrando em contato aqui e falando conosco aqui ao vivo, para também falar um pouquinho a respeito desse tema, em nome de Jesus. Pode ligar, pastor Evandro, você está já ao vivo aí, pode entrar em contato conosco. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando aqui a respeito desse tema, como saber que é da vontade do Senhor. Pastor Samuel Brito, ele esteve aí, né, falando um pouco a respeito desse tema. E que mensagem, que palavra. Agora conosco, pastor Evandro Bernardo, presidente do CUME. Atende, pastor Evandro. Pastor Evandro Bernardo, tentando aqui entrar em contato conosco. Amém. E ele vai estar ao vivo aqui, através da rádio Palavras de Vida. Amém? Pastor Evandro Bernardo, que é presidente do CUME, vai estar ao vivo conosco aqui para dar a sua palavra, falar um pouquinho a respeito da próxima reunião que nós vamos ter, o último café do ano de 2025, que vai ser realizado no dia 30 do 11, ali na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. E vamos estar realizando a última reunião do CUME nesse ano. Nós estamos tendo um probleminha aqui, o pastor Evandro não está conseguindo entrar ao vivo, está ligando aqui. Amém? Glória a Deus. Meus amados, enquanto o pastor Evandro vai tentando aí, meu pastor, ele falou algo muito interessante, né? Falando a respeito da lâmpada de Deus, e nós somos a lâmpada de Deus. Falou a respeito do jugo desigual. E agora nós estamos aqui ao vivo. Pastor Evandro Bernardo conosco, ao vivo aqui, Rádio Palavras de Vida. Pode falar, pastor Evandro Bernardo. Olá, queridos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Para dar a sua palavra, falar um pouquinho. Tira o rádio de perto, tira um pouquinho o rádio de perto e pode falar à vontade aí no telefone. De 2025. Vamos lá. Isso, pode falar, Melhorou? pastor Evandro. Olá, queridos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom poder participar com vocês nessa manhã. Participar com você que está em casa nos ouvindo, dando o prazer da tua audiência e também participando, mandando mensagens, né? Desse bate-papo que é sempre esclarecedor, sempre traz luz para nossas vidas, né? E quando traz luz também traz paz, traz vida, sempre nos alimentando com a palavra de Deus. E é muito bom estar com vocês nessa manhã. Obrigado aí pelo convite de estar fazendo parte do programa. O programa é do CUME e o pastor Robert tem apresentado aí com muita excelência. E também mandar um abraço para o querido Nilton, pastor Nilton Rodrigues, que Deus tem usado todos os dias para entrar com a voz da rádio nas casas, nos lares, nos corações da pessoa. Quantas pessoas estão desanimadas, cansadas, depressivas, ou até mesmo, né? A maioria está trabalhando em casa, nos seus afazeres, e ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. E essa rádio tem sido bênção na vida de muitas pessoas, de tantas pessoas. Que Deus continue abençoando a tua vida, pastor Nilton. Mas eu queria, Robert, aproveitar esse tema que é tão gostoso, né? Saber se é ou não da vontade de Deus para nossas vidas. E eu estava ouvindo aqui o mestre, o rabino, o pastor Samuel Brito, falando de tantas decisões, né, que a gente precisa tomar no nosso dia a dia e precisa saber se é ou não da vontade de Deus. Mas eu estava pensando comigo aqui que o salmista, Provérbios, fala
que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Gênesis capítulo 28, versículo 15, Deus fala para Jacó que ele ia estar com Jacó em todos os momentos da sua vida. E aí eu estava pensando comigo aqui, se a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e a gente precisa saber se é a vontade de Deus, eu fico pensando que a vontade de Deus para Moisés era ir lá enfrentar Faraó, resgatar o povo dele, né? E a gente sabe que atravessou todo o deserto e foi uma vontade ali permissiva de Deus durante 40 anos por causa da teimosia do povo. E Moisés teve que estar ali com o povo durante todo esse tempo. E ali faltou água, mas Deus supriu. Faltou pão, comida, mas Deus supriu. A nuvem de noite aquecia o povo e guiava o povo, e durante o dia ela trazia sombra e também guiava o povo. Mas teve todas essas dificuldades. E eu fico pensando, nesse evangelho que pregam hoje, que a vontade de Deus só traz alegria. Talvez você está em casa e está pensando isso. Estou passando quantas coisas na vida, quantas coisas a gente passa, mas é a vontade de Deus. Porque existe duas vontades de Deus que a gente costuma estudar na teologia, que é a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade absoluta de Deus, pastor? A vontade absoluta de Deus é quando Deus determina que você vai fazer uma coisa e ele não vai levantar outra pessoa para fazer. Vou dar um exemplo. Jonas, Deus manda ele ir pregar na cidade de Nínive, mas ele quer ir para outra cidade. E ele foi parar em Nínive, mesmo sendo lá jogado da barriga do peixe, mas foi parar onde Deus queria que ele parasse. É a vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus para Jesus foi morrer na cruz do Calvário. Era a vontade de Deus para Jesus, que ele morresse na cruz. Era uma vontade absoluta. Não tinha outra forma. E existe também a vontade permissiva de Deus. O que é isso, pastor? É quando Deus permite que a gente faça algumas coisas, porque Deus não é tirano, né? E Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer algumas coisas. E também nos deu capacidade e inteligência para tomar decisões. Então, tem coisas que Deus permite a gente fazer. E mesmo que você tome uma decisão e vá por alguns caminhos, a gente não pode confundir a vontade de Deus com a bênção de Deus. Mesmo que você esteja em alguns caminhos, ele vai te abençoar. Eu vou te dar um exemplo. Quanta gente está na vida errada aí? E quanta gente vai para o tráfico de droga? E chega lá, Deus abençoa. Abençoa como, pastor? O cara, no meio de um tiroteio, tem um livramento. Um livramento é uma bênção. E Deus guarda a vida daquela pessoa. E lá na frente você vai ver aquela pessoa dando testemunho que passou por aquilo e voltou para os caminhos do Senhor, e Deus deu livramento lá naquela fase da vida. Deus permitiu aquela pessoa ir lá para o mundo, né, para as drogas, para o tráfico, mas não era a vontade dele que o ser humano fizesse isso. Mas o ser humano fez. Quantas crises no casamento, o pastor Samuel Brito falou de casamento, né? Quantas crises ministeriais. Às vezes não é para a gente fazer uma determinada coisa na igreja. Gente que quer fazer obra em igreja, aumentar a igreja, e não pergunta a Deus se é a vontade dele, né? Às vezes Deus deu 50 ovelhas, 80 ovelhas para um pastor, mas ele quer ter 500 ovelhas, 1000 ovelhas. E aí ele vai para seminário, e aí ele implanta ferramentas na igreja, M12, célula. Ele quer implantar tudo que vai trazer crescimento, porque ele quer crescer. E ele não perguntou a Deus se é a vontade de Deus que ele cresça.
Mas aí você vai nos treinamentos, todo mundo vai falar, não, você tem que ganhar vidas, encher de gente, todo mundo precisa ser salvo. Então, quantas coisas no dia a dia a gente faz sem saber se é a vontade de Deus, se perguntar a Deus. Então, um versículo que o pastor Samuel Brito gosta de usar muito é que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. E ele falou ainda agora aí, eu estava ouvindo o debate. Queridos, uma coisa eu posso te dizer. Se você está vivendo os dias de angústia e se na angústia não te chega a paz, você precisa consultar a Deus se aquilo que você está passando é da vontade dele. A gente precisa entender a vontade de Deus. Agora, tem situações igual Jesus. Jesus, quando ia para a cruz, estava angustiado, né? Chamou os 3 para orar e diz que ele ficou angustiado até o seu suor se transformar em gotas de sangue. Mas logo depois, aquilo tudo passou e o texto bíblico vai dizer que ele verá o trabalho, o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jó vai dizer, fazer uma declaração linda em Jó 42, Jó vai dizer que antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Pastor Evandro Bernardo, desculpa te interromper, que o nosso tempo aqui já se esgotou, né? Daqui a pouco vai começar a programação do nosso pastor Samuel Brito, e eu gostaria que você finalizasse aí falando um pouquinho a respeito do cume, dessa última reunião que vai ter, e orasse aí que em 5 minutinhos, né, 3 minutinhos a gente está terminando o programa, e eu achei esse tema muito interessante, aí amanhã a gente vai voltar novamente com esse tema, para vocês falarem um pouco mais. Tá bom, meu pastor? Tá ok, querido. Estou partindo para finalizar. Então, muitas das vezes a vontade de Deus vai levar a gente por caminhos espinhosos, e é a vontade de Deus. E você precisa entender isso. Talvez você está em casa hoje falando, pastor, eu estou passando por isso, não pode ser Deus, não. Às vezes é a vontade de Deus. Muitas das vezes a vontade de Deus vai nos afligir. E a gente precisa entender o evangelho da cruz e o que é a vontade de Deus. Quando Deus te aflige, quando Deus me aflige, não é para te castigar, para te magoar, mas é para te sarar, é para te gerar fé, é para fazer de você uma fortaleza e é para fazer de você uma pessoa muito mais do que vencedora. E eu quero te convidar para estar no Café do Cume, dia 30 de novembro, o último café do ano de 2025, café de pastores e líderes do Cume. E nesse último café do ano a gente vai ter a ceia, vamos estar ceando junto, uma ceia de pastores e líderes, e vai ser tremendo, vai ter um homem de Deus com uma palavra tremenda, e você é o nosso convidado para estar lá com a gente, e eu já queria orar pela tua vida, encerrando o programa de hoje. Feche teus olhos, por gentileza, se você puder. Pai, quanta gente hoje está em dúvida, precisando tomar decisões, passando por algumas situações, e tanta gente hoje tem dúvida do que está passando, se é a tua vontade, se não é a tua vontade, se é o inimigo agindo, se não é. E a tua palavra diz que o Espírito Santo, ele opera em nós, e ele testifica no nosso espírito daquilo que é do Senhor para nossas vidas. A minha oração nessa hora, Senhor, é que o teu Espírito Santo revele, Senhor, traga luz para cada decisão que cada pessoa precisa tomar no dia de hoje, ou durante esse mês, ou ainda durante esse final de ano. Que o Senhor traga a luz a cada decisão que nós precisamos tomar. Amigo Espírito Santo, que é o nosso companheiro do dia a dia, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo na nossa casa, na nossa empresa, seja bem-vindo 24 horas na nossa vida, amigo Espírito Santo. E tome o primeiro lugar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Evandro Bernardo, presidente do CUME, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente vai voltar novamente com esse tema aí, para tanto o senhor quanto o pastor Samuel Brito estarem falando um pouco mais e esclarecendo, né, aos amados ouvintes aqui da Rádio Palavra de Vida a respeito desse tema tão interessante. Agradeço a sua participação, pastor Evandro Bernardo. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados, estamos chegando ao final. Se o meu pastor, o pastor Samuel Brito, está entrando em contato aqui, quiser falar um pouquinho, pastor, para poder encerrar aqui, você pode ligar aqui agora, que eu já estou indo para os minutos finais aqui da programação, porque daqui a pouco começa a programação aqui da nossa igreja, a Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, qual o meu pastor vai estar realizando esta programação. Ele realiza a programação tanto aqui pela Rádio Palavras de Vida, quanto pelo Facebook Samuel Brito. Amém? Glória a Deus. Ele está ligando aqui. Meu pastor está entrando em contato aqui agora. Amém. Vamos ver ele aqui ao vivo aqui. O meu pastor. Está ligando aí. Vê se você consegue atender aí, pastor Newton. Estamos aqui ao vivo através da rádio Palavras de Vida. Amém? Eu estou realizando esta programação aqui através da rádio. Alô, e os nossos convidados, quer entrar ao vivo? eles entram aqui ao terminou. vivo, eles entram Tá e ótimo. falam um pouquinho a respeito desse Tá tema ótimo, tão tá interessante. ótimo. Amém? Glória a Deus. Tudo ótimo. Meus amados, nós estamos chegando ao fim de mais uma programação aqui do Debate CUME. Amanhã, por volta desta hora, de 10 às 11 horas, nós vamos estar realizando novamente esta programação e com este tema: como saber que é da vontade de Deus. Deus abençoe, um ótimo fim de dia, que a paz de Cristo seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Debate CUME, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro.